Escola Estadual Professora Elza de Oliveira Laje, correção das atividades, quarta semana, sexto ano, PET volume 6, professora Adriana Daniela. Atividade 1. A empresa Menina Louca faz roupas e acessórios voltadas para adolescentes e pré-adolescentes. Abaixo podemos ver o seu logotipo. Para celebrar um ano, a empresa pediu a uma gráfica que produzisse camisetas e botões com sua logo. Para isso, a gráfica teve que apresentar uma ampliação e uma redução do logotipo para análise. Observe ao lado as alterações apresentadas pela gráfica. Você acha que a ampliação e a redução estão fiéis ao logotipo? Justifique sua resposta. Observando o desenho, dá para a gente perceber que não foi muito fiel, não. É uma resposta pessoal, o aluno pode colocar de acordo com o que ele observou, com o que ele percebeu de diferente entre a ampliação e a redução e a figura original. Eu coloquei como opção de resposta para vocês aí o seguinte: nem a ampliação e a redução estão fiéis ao logotipo. A ampliação foi esticada na vertical e espremida na horizontal. A redução foi espremida na vertical e esticada na horizontal, ou seja, não foram alteradas de forma proporcional, nem na ampliação e nem na redução. Então, por esse motivo, não foi fiel ao logotipo da loja. O professor de matemática apresentou as figuras A e B à sua turma. João disse que a figura B era uma redução da figura A, pois são parecidas. Karine disse que não era redução, porque a figura B não está proporcional à figura A. Está representado nas figuras, e aí nós vamos analisar. A gente analisar, nós teremos que contar as medidas, que é o que eu apresento para vocês aí. A gente observando aqui, partindo do ponto A até o ponto D, contando aqui, a gente vai encontrar 10 quadradinhos. Depois, partindo de A até B, nós encontramos 12. E partindo de B até C, encontramos 6 quadradinhos. Na figura A. Agora, na figura B, nós temos de F até I, 6 quadradinhos, de F até G, também 6, e de G até H, 3. Então, com as 3 medidas das duas figuras, nós vamos descobrir se elas são proporcionais ou não. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar cada uma das figuras e dividir. Então, pegando aqui o 12, que é o que está na base aqui, e dividindo por 6, deu 2. Na hora que eu pego aqui essa lateral menor, que deu 6, e divido por 3 da outra lateral menor aqui, vai dar 2. Então, até então, tá certinho. Agora, vamos pegar 10 e dividir por 6. Quando eu pego 10 e divido por 6, vai dar um número diferente de 2. Porque para dar 2, teria que ser 12. Ou então, o 10 deveria ser 12, ou então o 6 deveria ser 5. Então, a Karina estava certa, pois as medidas não foram reduzidas de forma proporcional. Vamos passar, para a nossa próxima atividade. Antes dela, temos aí o sistematizando os conceitos, alguns termos que utilizamos no dia a dia. Ao serem utilizados pela matemática, ganham significados muito preciosos. O rigor da matemática no uso dos termos permite a criação do que chamamos de conceitos matemáticos. Aí o primeiro que nós temos aí é a ampliação. Em geometria é a transformação de uma forma em outra que tenha suas dimensões lineares, largura, comprimento, altura e etc. Ambas todas numa mesma proporção, por um mesmo fator maior que 1. Além de preservar ângulos, ou seja, um ângulo numa forma geométrica e o seu correspondente na forma transformada por ampliação possuem a mesma medida. Nós temos também a redução.
Redução em geometria é a transformação de uma forma em outra que tenha dimensões lineares, largura, comprimento, altura e etc., reduzidas, todas numa mesma proporção, por um mesmo fator, entre 0 e 1. Além de preservar os ângulos, ou seja, um ângulo numa forma geométrica e o seu correspondente na forma transformada por uma redução possuem a mesma medida. Perceba que quando se amplia ou reduz uma forma matemática, os ângulos dessas formas e da forma ampliada ou reduzida são preservados, enquanto as medidas lineares são ampliadas ou reduzidas por um mesmo fator, que seja maior do que 1, no caso da ampliação, ou entre 0 e 1, no caso da redução. Atividade 3 aí. Quero ampliar esse triângulo, mas só posso alterar as coordenadas dos seus vértices. Represente no plano cartesiano abaixo uma ampliação do triângulo ABC, apresentado neste plano, alterando as coordenadas dos seus vértices. Aí nós temos, né, o triângulo que já veio desenhado para vocês, que é o triângulo ABC, onde a coordenada do ponto A é 1 e 2, a coordenada do ponto B é 2 e 1, e do ponto C é 4 e 1. Então, como já foi falado, para a gente poder ampliar, a gente vai ter que multiplicar por algum número. Nesse caso, eu multipliquei por 3. Então, 1 vezes 3 vai dar 3, e 2 vezes 3 vai dar 6. Então, o meu ponto correspondente ao ponto A aí, eu vou chamá-lo de D, vai ser o ponto 3 e 6. Para o ponto B, o correspondente a ele vai ser o ponto E, aonde eu vou multiplicar 2 por 3 vai dar 6, e vou multiplicar 1 por 3, que vai dar 3. Então, as coordenadas do meu ponto E é 6 e 3. Depois, o meu ponto F, eu vou pegar 4 vezes 3, vai dar 12. E vou pegar 1 vezes 3, que vai dar 3. Então, a coordenada do ponto F vai ser 12 e 3. Feito, encontrar esses pontos, eu liguei os segmentos e formei esse triângulo que vocês estão vendo aí ampliar. Que tipo de operação devo fazer com as coordenadas do vértice desse triângulo para conseguir obter uma ampliação dele? Multiplicar todas as coordenadas por o mesmo número. Neste caso, multipliquei por 3 e o desenho foi ampliado. Mas eu escolhi, pessoal, multiplicar por 3, mas pode multiplicar por 2, por 4, por 5, por qualquer número. Que você sempre vai estar ampliando. Toda vez que você multiplica, você está ampliando. Atividade 4 aí, vamos continuar resolvendo. Para ampliar o triângulo da atividade anterior de um fator 3, isto é, para obter um novo triângulo a partir do triângulo ABC, cujos lados tenham medidas de comprimentos iguais a 3, vezes as respectivas medidas do comprimento dos lados do triângulo original, cujos ângulos do novo triângulo tenha a mesma medida dos ângulos do triângulo ABC. 3 alunos efetuaram diferentes procedimentos sobre as coordenadas dos vértices do triângulo ABC. O primeiro aluno aí, ele somou 3 em cada uma das coordenadas. O segundo aluno, ele multiplicou todas as coordenadas por 3, e o terceiro aluno somou a cada coordenada com ela mesma por 3 vezes. Aí, a partir daí, a gente vai resolver as próximas atividades. E em cada uma das letras, eu fiz o que foi necessário para poder demonstrar para vocês se isso iria ocorrer ou não. A primeira, o que acontece com o triângulo quando se soma 3 unidades às coordenadas de cada um desses 3 vértices? Para a gente saber o que é necessário fazer. Somar cada um dos vértices, 3, foi o que está representado aqui para vocês. Eu peguei o vértice A aqui, que era 1 e 2, somei 3 com 1 deu 4, e 3 com o 2 deu 5, então encontrei o ponto 4 e 5, 4,5. O ponto B era 2 e 1, então somando aqui 2 com 3, 5, e 1 com 3, 4, então encontrei o ponto 5 e 4. O ponto C, somando com 3 aí, foi 4 mais 3, 7, e 1 mais 3, 4, formei o ponto 7 e 4. Marquei os pontos aqui
no meu plano e depois tracei o triângulo. Observem, pessoal, que o triângulo não aconteceu, digamos que nada com esse triângulo. A única coisa que aconteceu é que eu mudei o triângulo de lugar. Então, o triângulo desloca 3 unidades na horizontal e 3 unidades na vertical, exatamente igual ao triângulo anterior. Então, quando a gente soma, no caso, vamos usar uma malha para poder representar, a única coisa que vai acontecer é exatamente isso. Nós iremos deslocar esse triângulo no plano cartesiano, ele vai apenas mudar de lugar. B agora. Na letra B, o que acontece com o triângulo quando se multiplica as coordenadas de cada um desses 3 vértices pelo número 3? Aí, foi exatamente o que eu fiz. Eu multipliquei cada uma delas por 3. Vocês podem observar que o ponto A era 2 e 1. Então, eu multipliquei 1 vezes 3, 3. E 2 vezes 3, 6. Onde eu encontrei o ponto D, 3 e 6. O ponto B era 2 e 1. Então, eu multipliquei 2 vezes 3, 6. E 1 vezes 3, 3. Que eu encontrei aí esse ponto, que eu marquei aqui como ponto E, 6 e 3. E o ponto C era 4 e 1, então 4 vezes 3, 12, 1 vezes 3, 3. Então, eu encontrei, multiplicando, né, as coordenadas do ponto C, eu encontrei o ponto F, que é 12 e 3. Marquei os 3 pontos na malha e depois eu liguei ele, ligando ele, eu formei esse triângulo. A gente pode observar como nós multiplicamos, a gente encontrou um triângulo ampliado. Então, a resposta da questão aí, ó, o triângulo se amplia 3 vezes ao tamanho original e todas as dimensões de forma proporcional. Houve a proporcionalidade, por isso nós falamos que esse triângulo foi ampliado. Letra C agora. O que acontece com o triângulo quando soma as coordenadas de cada um desses 3 vértices com elas mesmas por 3 vezes? Aí foi o que eu fiz. Eu somei cada uma dessas coordenadas por ela mesma 3 vezes. 1 mais 1 mais 1 vai ser igual a 3. 2 mais 2 mais 2 vai ser igual a 6. Então, eu vou ter aqui o ponto 3 e 6. Quando eu pego o ponto B aqui, que é 2 e 1, eu vou somar 2 mais 2 mais 2 vai ser 6. 1 mais 1 mais 1 vai dar 3. Eu vou formar o ponto E aqui, que é 6 e 3. Pegando o ponto C, que é 4 e 1, eu vou somar 4 mais 4 mais 4, vai ser igual a 12, 1 mais 1 mais 1, igual a 3. Então, eu vou ter o ponto F, que é 12 e 3. Ligando esses pontos, eu vou formar um triângulo. O que vai acontecer? Nós vamos ampliar o triângulo novamente. Então, o triângulo é ampliado de forma proporcional e todas as dimensões são triplicadas. Agora, continuando a nossa correção, vamos para a letra D. Se aumentarmos o valor pelo qual multiplica as coordenadas do vértice do triângulo, o que acontece com a figura? O triângulo aumentará. Quanto maior o valor, maior será o triângulo ampliado. Agora, a letra E. Se ao invés de ampliarmos o triângulo, quisermos reduzir, o que devemos fazer em relação às coordenadas dos vértices? Dividir as coordenadas do vértice por um número maior que 1. Por exemplo, se dividirmos por 2, nós vamos reduzi-lo a metade do tamanho. Pessoal, estamos terminando por aqui a correção da semana 4 do PET volume 6. Até o próximo.